Capítulo 43. Pesquisa. Enquanto olhava para Klein, Leonard sorriu e acenou com a cabeça. Então, você precisa de alguma coisa deles. Ele havia cooperado com o velho Neil e companhia inúmeras vezes, então ele naturalmente sabia que a adivinhação exigia um médium, especialmente quando a pessoa que estava sendo adivinhada não estava presente. Klein pensou por um momento antes de dizer a Clay: preciso de algumas roupas recentes de Elliot que não foram lavadas nem engomadas. Seria melhor se você tivesse algum acessório que ele usasse com ele. Ele tentou escolher médiums comuns, não algo que normalmente convidaria perguntas. Mesmo assim, Clay exibiu uma expressão de perplexidade. Por quê? Depois de sua pergunta, ele acrescentou: tenho uma foto do jovem mestre Elliot comigo. Por quê? Porque estamos adivinhando sua localização. Klein ficou momentaneamente sem uma resposta. Se ele respondesse com sinceridade, ignorando o fato de que isso violava a cláusula de confidencialidade, Clay provavelmente sairia furioso e imediatamente rasgaria o contrato enquanto xingava: esse bando de trapaceiros. Se isso funcionar, por que não encontre o médium espiritual mais famoso do condado de Iowa? Ao lado, Leonard Mitchell riu e disse: Senhor Clay, meu parceiro, um colega cria um animal de estimação único. Seu olfato é mais aguçado que o de um cão de caça. É por isso que precisamos de roupas que o pequeno Elliot usava e itens que ele usava para nos ajudar a encontrá-lo. Como você sabe, as pistas geralmente levam você a uma região geral. Quanto à foto, também precisaríamos dela. Nós dois precisamos saber como é o pequeno Elliot. Clay aceitou o motivo balançando a cabeça lentamente. Você estará esperando aqui, ou irá comigo para a residência do senhor Vicro na cidade? Vamos juntos. Economiza tempo, respondeu Klein simplesmente. Ele não apenas estava ansioso para experimentar suas habilidades como Beyonder, mas também queria salvar a criança. Tudo bem, a carruagem está lá embaixo. Enquanto falava, Clay pegou uma fotografia em preto e branco e a entregou a Leonard. Era uma foto de Elliot Vicroy sozinho. Ele tinha cerca de 10 anos com cabelos bastante longos que quase cobriam seus olhos. Havia sardas óbvias em seu rosto e ele não parecia se destacar. Leonard olhou para ele e o entregou a Klein. Klein deu uma olhada cuidadosa e colocou a fotografia no bolso. Então, ele pegou sua bengala e colocou o chapéu. Ele seguiu os dois para fora da Blackthorn Security Company e subiu na carruagem escada abaixo. O interior da carruagem era bastante espaçoso. Era forrado com carpete grosso e uma mesinha para colocar itens. Como Clay estava por perto, Klein e Leonard não disseram uma palavra. Eles absorveram silenciosamente a experiência de atravessar as estradas secundárias em uma carruagem. O motorista da carruagem é muito bom. Leonard quebrou o silêncio depois de algum tempo com elogios e um sorriso. Sim. Klein respondeu superficialmente. Clay forçou um sorriso e disse: seus elogios são uma honra para ele. Em breve estaremos lá. Com medo de alertar os sequestradores, a carruagem não parou na residência de Vicroy. Em vez disso, parou ao lado de uma rua próxima. Clay segurou um guarda-chuva e voltou. Depois de esperar algum tempo, Leonard voltou a falar com Klein. Minha suposição da última vez não foi sem um objetivo. Eu só estava tentando dizer a você que o notebook definitivamente aparecerá novamente. Talvez. Pode ser em breve. Isso realmente não é uma suposição feliz. Klein usou o queixo para apontar para o cocheiro do lado de fora, indicando que não desejava discutir assuntos delicados com pessoas de fora. Leonard sobeou e virou a cabeça para olhar pela janela. Ele viu gotas de chuva riscarem o vidro, deixando para trás marcas borradas. Isso tornava o mundo lá fora um borrão completo. Depois de um tempo, Clay voltou com uma sacola de itens. Como ele andava com pressa, a barra da calça estava suja e a frente da camisa um pouco molhada. Estas são as roupas que o jovem mestre Elliot usou ontem. Este é o amuleto da tempestade que ele costumava usar. Clay o pegou e deu uma olhada. Ele descobriu que era um traje formal de um cavalheiro em miniatura, uma pequena camisa, colete, gravata à borboleta, etc. E o amuleto da tempestade era feito de bronze. Ele foi esculpido com os símbolos representando vendavais e ondas do mar. Mas eles não acionaram a percepção de Klein. Vou contar em detalhes os incidentes que levaram ao sequestro do jovem mestre Elliot. Com sorte, isso permitirá que você o encontre com mais facilidade. Klein e Leonard não se interessaram pelos detalhes. Eles só se importavam com o número de sequestradores, se algo em comum havia acontecido ou se eles tinham alguma arma. 3. Normais, armados com armas de fogo. Obtidas as informações desejadas, despediram-se de Clay e alugaram uma carruagem de 2 rodas. Ao contrário das carruagens públicas,
As carruagens de aluguer privado eram de 4 rodas ou de 2 rodas. Eles foram cobrados por tempo ou distância. Este último custava 4 pence o quilômetro na cidade e 8 pence o quilômetro fora. O primeiro custou 2 soli por hora ou parte disso. Após a primeira hora, havia cobranças adicionais de 6 pence a cada 15 minutos. Em caso de mau tempo ou se o cliente precisasse ir mais rápido, a tarifa poderia ser ainda mais alta. Klein tinha ouvido falar de Azik na capital, Backlund. Esses motoristas de carruagem eram famosos por cotar preços exorbitantes. Para ele, pegar uma carruagem particular era um luxo e tanto. No entanto, ele não precisava se preocupar com isso no momento, já que Leonard havia jogado 2 notas de um sole para o motorista da carruagem. Carregue na hora. Depois que Leonard deu suas instruções, ele fechou a porta da carruagem. Onde você está indo? O cocheiro ficou encantado e intrigado enquanto segurava as 2 notas. Espere um momento. Leonard lançou seu olhar para Klein. Klein assentiu levemente e tirou as roupas de Elliot. Ele o espalhou no chão da carruagem e então enrolou o amuleto da tempestade no cabo de sua bengala. Ele segurou a bengala preta incrustada de prata e pendurou-a sobre as roupas de Elliot. Ele reuniu a esfera de luz em sua cabeça enquanto sua mente rapidamente se acalmava. Seus olhos castanhos rapidamente ficaram mais escuros quando ele entrou em um estado de meia cogitação. Ele sentiu o espírito de seu corpo ficando leve. Ele vagamente viu o mundo dos espíritos em todos os lugares. Ele disse silenciosamente: a localização de Elliot. Depois de repetir 7 vezes, ele soltou a bengala preta, mas a bengala não caiu no chão. Permaneceu parado na frente dele, embora a carruagem estivesse tremendo. Agitações minúsculas, mas invisíveis, aconteceram em torno de Klein e ele sentiu como se pares de olhos estivessem olhando para ele. Nos últimos dias, Klein sentiu essa sensação ocasionalmente quando estava no estado de cogitação ou visão espiritual. Com um pouco de medo, ele olhou para a bengala com seus profundos olhos negros. Ele recitou mais uma vez em seu coração: a localização de Elliot. Localização de Elliot. Depois que ele terminou de dizer isso, a bengala caiu e apontou para frente, direto. Klein segurou a bengala e disse com uma voz profunda. Sua voz soava um pouco etérea, como se pudesse penetrar no mundo desconhecido. Essa era uma das habilidades de adivinhação que ele havia compreendido. Chamava-se busca de vara radiestesia. A ferramenta escolhida tinha que ser de madeira, metálica ou uma mistura de ambas. Em circunstâncias normais, ele precisaria de 2 varas de radiestesia reais. Varas de radiestesia tinham a forma de 2 fios de metal retos afilados em uma borda. Ele segurava o lado mais curto e o virava para verificar a direção correta. Mas, como vidente, Klein percebeu que, por meio da prática, poderia procurar pessoas diretamente usando esse método. Ele também poderia usar sua bengala como um substituto para varas de radiestesia. A direção em que a bengala caiu era a direção do item que ele procurava. Quanto ao caderno da família Antigonus, Klein não conseguia se lembrar de nada. Sem a menor impressão, não havia como encontrá-lo. Siga em frente. Leonard instruiu o motorista da carruagem em voz alta. Avisaremos quando houver necessidade de virar. O cocheiro não entendia por que isso era necessário, mas as notas em seu bolso e a disposição de seus passageiros em entregar o dinheiro o mantinham calado. Ele escolheu seguir as estranhas instruções. A carruagem avançava lentamente, passando por uma rua após a outra. No meio do caminho, Klein usou Singhoisekin para corrigir sua direção. Depois que a carruagem circulou um prédio uma vez, ele finalmente determinou que Elliot estava lá dentro. Fazia apenas há 30 minutos que se despediram de Klein. Depois de expulsar a bengala, Klein não continuou usando as roupas de Elliot. Em vez disso, ele colocou a bengala entrelaçada com o amuleto da tempestade diretamente no chão. Seus olhos ficaram escuros mais uma vez enquanto as gotas de chuva ao seu redor de repente giravam no lugar. A bengala caiu para frente com uma inclinação. Klein apontou para a escada e disse: lá. Às vezes, eu realmente invejo o velho Neil. Da mesma forma, eu invejo você agora. Ao ver essa cena, Leonard sorriu com um suspiro. Klein lançou-lhe um olhar e respondeu com um tom calmo: isso não é nada difícil. Se você estiver disposto a aprender, com certeza será capaz de dominá-lo. Sua percepção deve ser muito alta, certo? Leonard assentiu e riu. Isso não é algo bom. Ele apressou o passo e entrou no prédio em meio à chuva que terminava. Klein estava com medo de encharcar seu terno formal. Então ele correu a reboque. O prédio tinha apenas 3 andares. Era semelhante a um quarteirão da terra. A entrada de cada andar estava situada ao longo do lance de escadas. Havia apenas 2 unidades por andar. Klein usou Singhoisekin tanto no primeiro como no segundo andar,
mas a bengala permaneceu imóvel enquanto apontava para cima. Os dois silenciaram os passos e chegaram ao terceiro andar. Clem mais uma vez colocou a bengala preta no chão. Whoosh! Uma brisa soprou pelas escadas enquanto suas pupilas mudavam de cor. A escuridão parecia que poderia sugar as almas das pessoas. Whoosh! 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 Soluços pareciam soar ao redor deles. Clem relaxou a palma da mão enquanto a bengala com o amuleto da tempestade entrelaçado magicamente ficava ereta. Ele silenciosamente leu a localização de Elliot novamente. Ele observou sua bengala preta cair silenciosamente enquanto apontava para a sala certa. Eles devem estar lá. Enquanto Clem pegava sua bengala, ele bateu 2 vezes na glabela. Várias cores saturadas enquanto ele olhava para a sala certa. Ele viu todos os tipos de auras lá dentro. 1, 2, 3, 4. 3 sequestradores e um refém. Os números correspondem. Uma de suas auras é curta. É provável que Elliot, Senhor Clay disse que eles têm 2 rifles de caça e um revólver. Clem sussurrou. Leonardo riu. Deixe-me recitar um poema para eles. Por que ser um sequestrador? Por que você não pode felizmente ser uma pessoa civilizada? Ele largou a sacola com as roupas de Elliot e deu 2 passos à frente. Sua expressão de repente se tornou serena e melancólica. Sua voz magnética e profunda gradualmente soou. Oh, ameaça de horror. A esperança de gritos vermelhos. Uma coisa pelo menos é certa, que esta vida voa. Uma coisa é certa e o resto é mentira. A flor que uma vez floresceu para sempre morre. Capítulo 44. Destino. O canto de Leonardo soou como uma canção de ninar, pois ressoou levemente pelas portas e pela escada de madeira sinuosa. A mente de Clem imediatamente ficou entorpecida. Ele sentiu como se visse um luar silencioso e um lago sereno e ondulante. Suas pálpebras rapidamente ficaram pesadas como se ele estivesse prestes a adormecer em pé. Em meio a essas sensações indistintas, ele também sentiu um foco estranho, informe e indiferente em suas costas. Parecia que ele próprio estava vagando pelo mundo espiritual. Uma sensação desconcertante de déjà vu se espalhou quando Clem de repente encontrou sua linha de pensamento mais uma vez. Com sua forte percepção espiritual e extrema familiaridade com a cogitação, ele escapou por pouco da influência do poema da meia-noite. No entanto, ele permaneceu sereno e dificilmente poderia evocar qualquer emoção. Logo, Leonardo parou de cantar enquanto virava a cabeça com um sorriso. Estou pensando em pedir permissão ao capitão para solicitar um alaúde Fenapoter. Como pode não haver um acompanhamento ao cantar? Só estou brincando. Posso ouvi-los dormindo. O Nigtalk de cabelos pretos e olhos verdes com sua vibração poética deu um passo à frente e caminhou até a porta que os separava dos sequestradores e reféns. De repente, ele moveu o ombro e deu um soco na fechadura da porta. Rachadura. A tábua de madeira ao redor da fechadura quebrou de forma abafada. Isso requer um controle preciso. Leonard virou a cabeça e sorriu. Ele então enfiou a mão no buraco e abriu a porta. Clem, que recobrou a consciência, não estava tão confiante quanto ele. Ele enfiou a mão sob a axila, sacou o revólver e girou o cilindro, certificando-se de que poderia atirar a qualquer momento. Quando a porta abriu, ele viu um homem dormindo em uma mesa com uma arma a seus pés. Outro homem estava esfregando os olhos atordoado enquanto tentava se levantar. Bom, Leonard deslizou para frente e deixou o sequestrador que acordava inconsciente. Clem planejava entrar também quando de repente sentiu algo. Ele se virou abruptamente e encarou a escada. Tocar, tocar, tocar. Passos se aproximavam de baixo. Ficou claro que algo era um homem sem chapéu com um casaco marrom circulando a escada em sua progressão em direção ao terceiro andar enquanto abraçava um saco de papel com pão. De repente, ele parou. Ele viu o cano de uma arma apontando para ele com um brilho metálico. Suas pupilas refletiam um jovem vestido com cartola pela metade, terno formal preto com gravata borboleta da mesma cor. Também refletia a bengala que descansava ao longo da murada e o perigoso revólver. Não se mexa. Levantem suas mãos. 3, 2, 1. O tom de Clem era profundo, mas relaxado. Ele segurou o revólver com as 2 mãos enquanto tentava imaginar o homem como um alvo de sua prática. Em meio ao clima tenso, o homem de casaco marrom jogou um saco de pão e ergueu lentamente as mãos. Senhor, isso é uma espécie de piada. Houve algum mal-entendido? Ele olhou atentamente para o dedo que Clem havia colocado no gatilho enquanto forçava um sorriso. Clem foi temporariamente incapaz de determinar se ele era um cúmplice ou um vizinho, mas não revelou nenhuma anormalidade. Ele disse com uma voz profunda: não tente resistir. Alguém vai determinar se é um mal-entendido daqui a pouco. Naquele momento, Leonard, que havia terminado de lidar com os sequestradores, saiu e notou o homem na escada. Ele disse calmamente: então os sequestradores têm outro cúmplice responsável por comprar e entregar comida. Ao ouvir isso,
As pupilas do homem se contraíram quando ele de repente levantou o pé e chutou o saco de pão na tentativa de bloquear a visão de Klein. Aparentemente não afetado, Klein puxou friamente o gatilho como em seu treinamento habitual. Bang! Sangue jorrou do ombro esquerdo do homem. Ele caiu no chão e tentou escapar do segundo andar. No entanto, Leonard já havia estendido a mão em direção ao corrimão antes de se alavancar para pular. Com um baque surdo, Leonard pousou no homem de cima. O homem desmaiou quando Leonard esmagou um pouco do sangue que havia espirrado nele. Ele olhou para Klein e riu. Bom tiro. Eu estava tentando acertar suas pernas. O canto da boca de Klein se contorceu de maneira indiscernível quando ele sentiu o cheiro de sangue. Ele descobriu que, apesar de não ter nenhum aprimoramento em seus sentidos visual, auditivo ou tátil após consumir a poção vidente, ele ainda podia ver objetos obstruídos e ouvir passos fracos, permitindo-lhe fazer um julgamento preventivo. Isso estava no escopo da percepção espiritual. Klein assentiu pensativo enquanto observava Leonard encontrar uma adaga afiada nas mãos do cúmplice e arrastá-lo para dentro da sala. Com uma arma e uma bengala em cada mão, Klein entrou no quarto do sequestrador. Eles viram Elliot Vicroy acordar de repente com o tiro enquanto ele endireitava o corpo e sentava-se lentamente de uma posição encolhida. Leonard havia amarrado com segurança os 3 sequestradores com a corda que usaram contra Elliot. Agrupados juntos, eles foram jogados em um canto. A falta de corda foi compensada por rasgar suas roupas. O homem inconsciente que havia levado um tiro no ombro estava enfaixado, mas Leonard desdenhava sujar as mãos, então não o ajudou a extrair a bala. Quem são vocês? Ele gaguejou de prazer ao ver a cena diante dele. Sim, você adivinhou certo. Muito preciso. O genuflexivo Leonard respondeu casualmente. Nunca esperei que esse bastardo tivesse algumas células de humor dentro de si. Klein baixou o revólver e disse a Elliot, somos mercenários contratados por seu pai. Você também pode nos chamar de pessoal de segurança. Ufa, sério? Eu fui salvo. Elliot disse alegremente sem ousar fazer nenhum movimento. Era evidente que ele havia sofrido bastante nas poucas horas em que foi vítima de sequestro. Ele não tinha o tipo de imprudência que alguém de sua idade normalmente teria. Leonard se levantou e disse a Klein, vá lá embaixo e encontre alguns policiais patrulhando. Faça com que informem o comerciante de tabaco. Não quero sair com uma criança e 4 idiotas como um sequestrador. Klein, que estava se perguntando sobre as consequências, assentiu. Guardou o revólver, pegou a bengala e caminhou até a escada. Enquanto descia as escadas, teve a sensação incômoda de que havia esquecido alguma coisa. Além disso, ele ouviu Leonard dizer a Elliot, não fique nervoso. Em breve você verá seu pai, sua mãe e seu velho mordomo. Clay, por que não jogamos uma partida de quinte? Klein conteve o riso e saiu para as ruas. Com a ajuda de pedestres, ele encontrou 2 policiais patrulhando. Ele não usou seu distintivo e identificação como membro do Departamento de Operações Especiais. Em vez disso, ele usou sua identidade como uma empresa de segurança profissional e relatou os acontecimentos factualmente. Quanto a ele segurar uma arma, ele não estava nem um pouco preocupado. Ele havia recebido um certificado de uso de arma para todos os fins anteontem. Sua inscrição foi acelerada por meio de canais internos. Os 2 policiais trocaram olhares e um deles saiu para reunir reforços e informar a família Vicroy. O outro policial seguiu Klein até o quarto dos sequestradores. Depois de esperar por mais de 40 minutos, Leonard sinalizou para Klein enquanto o policial não prestava atenção. Klein deveria sair furtivamente da sala com ele. Acredite em mim, ir para a delegacia é uma extrema perda de tempo. Vamos sair primeiro. O Nigtalk com o porte poético explicou com um olhar relaxado. Como Leonard estava deixando claro que assumiria qualquer responsabilidade por qualquer repercussão, ele não retrucou e o seguiu. Quase 5 minutos depois, algumas carruagens correram para o prédio onde estavam os sequestradores. O velho mordomo, Clay, desembarcou com seu corpulento mestre, Vicroy. Até este momento, ele ainda estava atordoado. Ele achou incrédulo que as notícias chegassem tão rápido. Parecia um sonho. De repente, ele ouviu um estalo nítido quando se virou. Uma carruagem de 2 rodas passou com as janelas abertas. O Leonard de cabelos pretos e olhos verdes estalou os dedos novamente. Depois de passar pela carruagem de Vicroy, Leonard fechou a janela, virou-se e olhou para Klein. Ele estendeu a mão direita e sorriu. Foi um prazer trabalhar com você. Acho que não estamos tão bem. Klein educadamente balançou a cabeça. Ele não esperava que o caso de sequestro fosse resolvido tão rapidamente. Tudo o que ele podia fazer era se maravilhar com as capacidades dos Beyonders.
Mesmo que ele fosse apenas um Beyonder de sequência 9 pela metade, ele era capaz de fazer muitas coisas inconcebíveis. Este é um gesto comemorativo de paz entre os aristocratas após um confronto de espadas, explicou Leonard com um sorriso. Eu sei. Clem teve muitos colegas aristocráticos. Ele olhou pela janela e disse com a testa franzida, não deveríamos confirmar com o Sr. Clay. Se ele acreditar que a polícia resgatou Elliot, nossa comissão será reduzida à metade. Um total de 100 libras. Não havia dúvida de que forneceram a localização dos sequestradores em seu encontro anterior. Não se importe. Para nós, o dinheiro não é tão importante, disse Leonard com um encolher de ombros. Ponto é muito importante para mim. Clay forçou um sorriso educado e disse, muitos poetas morreram cedo por causa da pobreza. Leonardo riu. Acredito que Elliot não mentiria sobre esse assunto. Eu posso dizer que ele ainda tem um pouco de sua inocência nele. No entanto, você também não receberá muito da comissão de 200 libras. Quanto eu ganharia? Perguntou Clay imediatamente. Como sempre foi a regra tácita, metade da comissão seria entregue à senhora Oriana como financiamento adicional para a equipe. O restante seria dividido entre os membros. Uma pena que você não seja um membro formal. Você receberá apenas cerca de 10% da metade restante. 10 libras. Isso também não é ruim. Clem fingiu sentir o beliscão quando perguntou. Você não está preocupado que os sequestradores percebam que estavam sob a influência dos poderes de um Beyonder depois que acordarem? Eles não vão desconfiar de nada. Eles apenas acreditarão que o tempo estava bom e muito propício para dormir, levando-os a cochilar. Eles vão até acreditar que a música existia apenas em seus sonhos. Isso é algo que verificamos antes, respondeu Leonard com muita confiança. Em vez disso, são suas balas de caça ao demônio que podem levantar suspeitas. Claro. Você ser uma bicha que gosta de misticismo seria uma explicação perfeitamente razoável. Eu vejo. Clem ficou aliviado. Ele apenas continuou sentindo como se tivesse esquecido ou esquecido alguma coisa. Ponto. Após retornar à rua Zulteland, Clem não esperou a chegada de Clay. Ele caminhou até a casa de Wesh e fez um caminho diferente para casa. No caminho, comprou carne e azeitonas para o jantar. A refeição foi agradável como sempre, com os mesmos 3 irmãos conversando à toa. No entanto, havia um visitante adicional. Ele era um trabalhador responsável por arrecadar 1 centavo para o medidor de gás. A noite escureceu quando os irmãos se despediram e voltaram para seus quartos. Clem estava dormindo profundamente quando de repente foi acordado por algo familiar do lado de fora. Ele abriu a porta perplexo e saiu do quarto onde ninguém ficava. Ele empurrou a porta manchada e viu uma mesa cinza. Havia um caderno sobre a mesa e sua capa era de papel duro. Era completamente preto. Uma sensação desconcertante de déjà vu surgiu nele quando ele se aproximou e abriu o caderno. A página que ele abriu era de uma foto. Uma foto de alguém vestido com roupas lindas e um esplêndido cocar. O louco. Abaixo do louco havia uma linha em Hermes. Todos vão morrer, inclusive eu. O horror tomou conta do coração de Clem quando ele de repente percebeu que o canto da boca do louco estava se curvando. Afifififi. Ele se sentou em estado de choque quando viu o luar carmesim penetrar em suas cortinas. Ele viu sua estante e escrivaninha e a silhueta de seu próprio quarto. Ele percebeu que tinha tido um pesadelo. Como um vidente, ele sabia o que os sonhos normalmente pressagiam. Portanto, ele começou a pesquisar seriamente em suas lembranças. Clem congelou quando fez porque sabia o que havia perdido hoje. Enquanto estava imerso no canto de Leonard, ele sentiu um foco informe e indiferente em suas costas. A sensação de ser observado parecia diferente da cogitação ou experiência usual que ele teve ao usar a visão do espírito. Deu-lhe uma sensação de déjà vu. De acordo com o Capitão Doom, uma vez que uma sensação de déjà vu surgiu nele, provavelmente significa. Clem de repente endireitou-se e confirmou a sensação. Sim, é aquele caderno. Aquele caderno da família Antígono. Capítulo 45. Retornando. O caderno Antígono está no apartamento do outro lado da casa dos sequestradores. Embora tenha sido muita coincidência, Clem acreditava que sua intuição estava correta. Ele imediatamente saiu da cama e rapidamente trocou as roupas velhas que costumava usar para dormir. Ele pegou uma camisa branca ao lado dele e a vestiu, abotoando rapidamente de cima a baixo. 1, 2, 3. De repente ele percebeu que estava faltando botões. Os lados esquerdo e direito não pareciam combinar. Ao olhar atentamente, Clem percebeu que havia cometido um erro ao abotoar o primeiro botão, fazendo com que a camisa empenasse. Ele balançou a cabeça impotente antes de respirar fundo e expirar lentamente, usando algumas de suas técnicas de cogitação para restaurar a calma. Depois de vestir a camisa branca e a calça preta,
Ele mal conseguia usar o coldre de axila com firmeza. Tirou o revólver que escondia sob o travesseiro macio e o colocou no coldre. Sem tempo para amarrar uma gravata borboleta, ele colocou seu terno formal e com um chapéu e uma bengala em cada mão, ele caminhou até a porta. Depois de colocar a cartola cortada ao meio, Clem girou delicadamente a maçaneta da porta e saiu para o corredor. Ele fechou cuidadosamente a porta de madeira de seu quarto e desceu as escadas como um ladrão. Ele usou uma caneta tinteiro e papel na sala para deixar um bilhete, informando aos irmãos que havia esquecido de mencionar que precisava chegar cedo para o trabalho hoje. No momento em que saiu pela porta, Clem sentiu uma brisa fresca e todo o seu ser se acalmou. A rua à sua frente estava escura e silenciosa sem pedestres. Apenas os lampiões a gás iluminavam as ruas. Clem tirou o relógio de bolso do bolso e o abriu. Eram apenas 6 da manhã e o luar carmesim não havia desaparecido completamente. No entanto, havia uma tonalidade de nascer do sol no horizonte. Ele estava prestes a procurar uma carruagem cara para alugar quando viu uma carruagem sem trilhos de 2 cavalos e 4 rodas se aproximando dele. Existem carruagens públicas tão cedo pela manhã? Clem ficou intrigado ao avançar e acenar para que parasse. Bom dia, senhor. O cocheiro parou os cavalos habilmente. O bilheteiro ao lado dele estava com a mão na boca enquanto bocejava. Para a rua Zouteland. Clem tirou 2 centavos do bolso e 4,5 pence. 4 pence, respondeu o bilheteiro sem qualquer hesitação. Depois de pagar a corrida, Clem subiu na carruagem e a encontrou vazia. Exalava uma clara solidão em meio à noite escura. Você é o primeiro, disse o cocheiro com um sorriso. Os 2 cavalos marrons aumentaram o ritmo enquanto avançavam rapidamente. Para ser sincero, nunca imaginei que houvesse um vagão público tão cedo pela manhã. Clem sentou-se perto do cocheiro e conversou ociosamente para desviar sua atenção e relaxar sua mente tensa. O cocheiro disse de maneira autodepreciativa, das 6 da manhã às 9 da noite. Mas tudo o que ganho é 1 libra por semana. Não há pausas? Perguntou Clem perplexo. Fazemos turnos para descansar 1 vez por semana. O tom do cocheiro tornou-se pesado. O bilheteiro ao lado dele acrescentou. Estamos encarregados de percorrer as ruas das 6 às 11 da manhã. Em seguida, almoçamos e descansamos à tarde. Perto da hora do jantar, que são 6 da tarde, substituímos os colegas. Mesmo que não precisemos de descanso, os 2 cavalos vão precisar. Antes não era nada disso. Houve um acidente que não deveria ter acontecido. Devido ao cansaço, um cocheiro perdeu o controle de sua carruagem e ela tombou. Isso resultou em mudanças. Esses sugadores de sangue nunca se tornariam desse tipo tão de repente. O cocheiro zombou. Sob a iluminação do amanhecer, a carruagem dirigiu em direção a Zouteland e pegou de 7 a 8 passageiros no caminho. Depois que Clem ficou menos tenso, ele não conversou mais. Ele fechou os olhos e relembrou as experiências de ontem, esperando perceber se havia esquecido alguma coisa. Quando o céu estava claro, quando o sol estava totalmente alto, a carruagem finalmente chegou a Zouteland. Clem apertou o chapéu com a mão esquerda e saltou rapidamente da carruagem. Ele rapidamente entrou na 36 Zouteland e chegou do lado de fora da Blackthorn Security Company depois de subir o lance de escadas. A porta ainda estava fechada e ainda não havia sido aberta. Clem tirou o molho de chaves da cintura e encontrou a chave de latão correspondente e inseriu-a no buraco da fechadura e torceu-a. Ele empurrou para frente enquanto a porta se abria lentamente. Ele viu Leonard Mitchell de cabelos pretos e olhos verdes cheirando um cigarro recentemente popular. Para ser sincero, prefiro charutos. Você parece estar com pressa. O poeta Nighthawk perguntou de uma maneira relaxada e aconchegante. Onde está o capitão? Clem perguntou em vez de responder. Leonard apontou para a divisória. Ele está no escritório. Como um insônia avançado. Ele só precisa de 2 horas de sono por dia. Eu acredito que é uma poção que os donos de fábricas ou banqueiros mais gostariam. Clem assentiu e passou rapidamente pela divisória. Ele viu que Smith havia aberto a porta de seu escritório e ele estava parado na entrada. Qual é o problema? Vestido com seu blusão preto, ele segurava uma bengala incrustada de ouro com uma expressão solene e severa. A sensação de déjà vu veio até mim. Deve ser o caderno. O caderno da família Antígono. Clem se esforçou para tornar sua resposta clara e lógica. Onde foi que? A expressão de Smith não teve nenhuma mudança óbvia. No entanto, a intuição de Clem lhe disse que uma agitação clara e invisível havia acontecido nele. Este foi possivelmente um flash de seu espírito ou uma mudança em suas emoções. Está no lugar onde Leonard e eu salvamos o refém ontem, em frente ao quarto dos sequestradores. Eu não percebi isso naquela época até que tive um sonho e recebi uma revelação. Clem não escondeu nada. Pelo que parece, deixei de fazer grandes contribuições. Leonard,
que havia caminhando até a divisória. Riu. Duna assentiu levemente enquanto instruía com uma expressão solene. Faça com que Quinley substitua o relógio do arsenal do velho Neil. Deixe o velho Neil e Free virem conosco. Leonard parou de agir como frívolo a informar imediatamente Quinley e Free que estavam na sala de entretenimento dos Nighthawks. Um deles era um Slayplace e o outro era um colecionador de cadáveres. 5 minutos depois, a carruagem de 2 rodas que ficou sob a jurisdição dos Nighthawks começou a percorrer as ruas esparsas pela manhã. Leonard usava um chapéu de penas, uma camisa e um colete. Ele ficou como um motorista da carruagem, chicoteando de vez em quando, enviando um estalo seco. Dentro da carruagem, Klein e o velho Neil estavam sentados de um lado. Diante deles estavam Dunn, Smith e Free. A pele do coletor de cadáveres era tão branca que parecia que não ficava sob o sol há muito tempo ou ele tinha uma grave deficiência de sangue. Ele parecia estar na casa dos 30 anos com cabelos pretos e olhos azuis. Ele tinha uma ponte nasal alta e seus lábios eram muito finos. Ele tinha um comportamento frio e sombrio e tinha um leve cheiro de cadáveres frequentemente tocados. Repita a situação novamente em detalhes. Dunn ajustou a gola de seu blusão preto. Klein acariciou o topázio pendurado em sua manga enquanto começava desde o comissionamento da missão até o sonho. Ao lado, o velho Neil ria. Seu destino parece estar entrelaçado com o caderno da família Antígono. Eu nunca esperei que você o encontrasse dessa maneira. Isso mesmo. Isso não é muita coincidência. Felizmente, Leonard acabou de mencionar que não havia indicação de facções ocultas de poderes misteriosos em jogo nas investigações preliminares do sequestro de Elliot. Foi apenas um crime motivado por dinheiro. Caso contrário, eu realmente suspeitaria se alguém tivesse planejado deliberadamente para que isso acontecesse. Klein achou a situação bastante curiosa. Foi coincidência demais. Dunn não expressou suas ideias porque estava pensando profundamente. Da mesma forma, o coletor de cadáveres Free manteve seu silêncio em seu blusão preto. Somente quando a carruagem parou no prédio mencionado por Klein o silêncio foi quebrado. Vamos subir. Klein, você e o velho Neil andam atrás. Tenha cuidado, muito cuidado. Dunn desceu da carruagem e puxou um revólver estranho com um cano claramente longo e grosso. Ele o enfiou no bolso direito. Tudo bem. Klein não ousou questionar. Depois que Leonard encontrou alguém para vigiar a carruagem, os 5 Beyonders entraram ordenadamente no prédio. Com passos muito leves, chegaram ao 3º andar. É este o lugar? Leonard apontou para o apartamento em frente aos sequestradores. Klein bateu 2 vezes em sua glabela e ativou sua visão espiritual. Nesse estado, sua percepção espiritual foi aprimorada novamente. Ele achou a porta familiar como se já tivesse entrado nela antes. Sim. Ele balançou a cabeça em afirmação. O velho Neil também ativou sua percepção espiritual e, após observar cuidadosamente, disse: não há ninguém lá dentro, nem há brilhos espirituais de magia. O coletor de cadáveres Frey acrescentou com sua voz rouca: não há espíritos malignos. Ele podia ver muitos corpos espirituais, incluindo espíritos malignos e espectros inquietos, mesmo sem ativar sua visão espiritual. Leonard deu um passo à frente e, como ontem, socou a fechadura da porta. Desta vez, não apenas a madeira ao redor se quebrou, como também a fechadura da porta voou e caiu ruidosamente no chão. Klein pareceu sentir um selo invisível desaparecer instantaneamente. Imediatamente depois disso, ele sentiu o cheiro de um fedor intenso. Cadáver, um cadáver em decomposição. Frey descreveu friamente. Ele não parecia sofrer de náuseas. Dunn estendeu a mão direita enluvada e abriu a porta lentamente. A primeira coisa que viram foi uma chaminé. No início de julho, havia um calor anormal emanando da sala. Em frente à chaminé havia uma cadeira de balanço. Sentada nele estava uma velha vestida de preto e branco. Sua cabeça estava baixa. Seu corpo era normalmente grande. Sua pele era verde escura e inchada. Parecia que ela iria explodir com um simples golpe, expelindo um fedor podre por dentro. À medida que larvas e outros parasitas se contorciam entre sua carne, sangue e sucos podres, ou roupas e rugas, eles apareciam como pontos de luz na visão do espírito. Eles pareciam se agarrar a uma escuridão extinta. Pá, pá. Os olhos da velha caíram no chão e rolaram algumas vezes, deixando para trás uma faixa marrom amarelada. Klein sentiu nojo e, incapaz de tolerar mais o fedor pútrido, curvou-se e vomitou. Capítulo 46. Retrato. Eca, eca. Klein ficou agachado ali, vomitando involuntariamente. Ele logo parou de vomitar, pois não tomou café da manhã. Naquele momento, um frasco quadrado cor de estanho que parecia uma caixa de cigarros apareceu na frente dele. A boca que havia perdido a rolha exalava uma mistura de cheiros semelhantes a tabaco,
desinfetante e folhas de hortelã. Clareou o nariz de Klein e o rejuvenesceu. O cheiro pungente continuou a persistir, mas Klein não sentia mais náuseas. Ele logo parou de vomitar. Ele traçou o minúsculo frasco e viu uma mão pálida que não parecia pertencer a um membro dos vivos. Ele viu a boca da manga de um blusão preto e viu o coletor de cadáveres frio com seu porte frio e sombrio. Obrigado. Klein se recuperou completamente com as mãos nos joelhos. Ele se levantou. Frey assentiu sem nenhuma expressão. Vai ficar tudo bem quando você se acostumar. Ele recolocou a rolha do frasco e colocou no bolso e se virou, caminhando até o cadáver altamente decomposto. Sem luvas, ele começou a examinar a velha. Quanto a Dunn Smith e Leonard Mitchell, eles caminhavam lentamente pela sala, ocasionalmente tocando a superfície da mesa ou os jornais. O velho Neil apertou o nariz e ficou do lado de fora da porta, resmungando em voz abafada. Sério. Nojento. Vou pedir um adicional de salário este mês. Dunn virou a cabeça e tocou a parede ao lado da chaminé com a mão direita enluvada. Enquanto fazia isso, ele perguntou a Klein, este lugar parece familiar. Klein prendeu a respiração e construiu mentalmente o relógio de bolso prateado para se acalmar. Com ele já em seu estado de visão espiritual, ele imediatamente se sentiu diferente. Uma cena que veio dos recessos mais profundos de suas memórias passou por seus olhos. Chaminé, cadeira de balanço, mesa, jornais, os pregos enferrujados da porta, as latas machetadas de prata. As cenas eram escuras e monótonas, como um documentário da Terra. No entanto, era ainda mais embaçado e ilusório. A cena rapidamente se contrapôs ao que Klein estava vendo. Os sentimentos de déjà vu e de ter estado aqui antes se apresentaram claramente. Um grito ilusório e etéreo parecia atravessar paredes invisíveis. Ornacis, Flegrea, Ornacis, Flegrea, Ornacis, Flegrea. Parece um pouco familiar. Klein respondeu honestamente enquanto seu cérebro sentia uma dor lancinante. Felizmente, ele rapidamente tocou sua glabela 2 vezes. Ornacis. A cordilheira Ornacis que apareceu no diário original de Klein. Esse é o conteúdo que foi decifrado do caderno da família Antígono. Os sopros eram muito semelhantes a um dos anteriores. Envolvia a palavra Ornacis. Isso é uma forma de sedução. Klein foi dominado pelo choque, pois não ousava pensar mais profundamente, com medo de se colocar na trajetória de perder o controle. Dunn assentiu ligeiramente e caminhou até um armário. De repente, ele estendeu a mão e abriu a porta de madeira. O pão dentro estava mofado e havia cerca de 7 ratos cinzentos e duros mortos. Leonard, desça as escadas para chamar os policiais de patrulha e explicar a situação aqui, instruiu Dunn. Tudo bem. Leonard se virou e saiu do apartamento. Depois disso, Dunn abriu a porta de 2 outros quartos e fez uma busca cuidadosa. Depois de ter certeza de que não havia pistas, bem como qualquer sinal do caderno da família Antígonos, Frey também se levantou. Ele enxugou as mãos com um lenço branco que trouxe consigo e disse: a hora da morte foi há mais de 5 dias. Não há ferimentos externos nem sinais claros de que foi resultado dos poderes de Beyonder. A causa exata da morte exigirá uma autópsia. Você descobriu alguma coisa? Dunn virou-se para olhar para o velho Neil e Klein. Os dois que não estavam mais no estado de visão do espírito balançaram a cabeça em uníssono. Fora o cadáver, tudo está normal. Na verdade, não. Havia uma energia invisível selando o apartamento no começo. Como você sabe, geralmente haverá processos semelhantes quando usamos magia ritualística. O velho Neil pensou por alguns segundos antes de acrescentar. Dunn estava prestes a dizer algo quando olhou para fora da porta. Alguns segundos depois, Klein e o velho Neil sentiram algo e se viraram para olhar a escada. Alguns segundos depois, passos fracos ficaram mais altos quando Leonard se aproximou com um policial. A expressão do policial mudou quando ele sentiu o cheiro nocivo. Ele imediatamente cooperou com seu colega do Departamento de Operações Especiais e começou a bater nas portas dos moradores do 2º andar para entender a situação no 3º andar. Momentos depois, o cabo com suas 2 insígnias de prata olhou para o cadáver na cadeira de balanço. Katy Stefania Bieber, entre 55 e 60 anos, viúva, alugou este apartamento com seu filho, Ray Bieber, por mais de 10 anos. O marido dela era anteriormente um artesão de pedras preciosas. Seu filho tem cerca de 30 anos e é solteiro. Ele herdou o ofício do pai e ganha cerca de 1 libra e 15 soles por semana. Segundo seus vizinhos, eles não os veem há mais de 1 semana. Antes que o policial continuasse, Klein já sabia o ponto crítico que se seguiria. Ausente. Para ser mais preciso, não se sabia para onde Ray Bieber tinha ido. O caderno antigo pode muito bem estar com ele. Você tem uma foto de Ray Bieber? Dunn olhou para o policial. Ele estava agindo como um inspetor de alto escalão. No entanto,
não estava realmente atuando, já que ele era de fato um inspetor de alto escalão na lista do departamento de polícia. Seu salário e vários subsídios também foram pagos de acordo com a sua posição. Claro, não incluía seu salário da igreja. O policial balançou a cabeça nervosamente e disse: "Não tenho certeza. Vou ter que voltar na delegacia para procurá-lo. Não é normal para nós ter fotos de todas as pessoas." "Entendi." "Continue questionando os residentes no primeiro andar. Pergunte-lhes detalhadamente." Dunn deu a ordem. Enquanto observava o policial sair, ele fechou a porta e se virou para o velho Neil. "Vou deixar o resto com você. Caso contrário, teremos que fazer todos os moradores dormirem e obter a aparência de Raib-Eber." "Sim. Eu realmente não confio em esboços baseados em descrições verbais." O velho Neil assentiu. Ele tirou alguns frascos do tamanho de um polegar de um bolso em seu roupão preto clássico e espalhou os líquidos em uma ordem específica. Imediatamente depois disso, ele puxou um pedaço de pó e o espalhou em um círculo ao seu redor. Estranhamente, um cheiro cortante se espalhou e não foi influenciado pelos cheiros nauseabundos da sala. Klein também notou de repente que havia um campo de força invisível ao seu redor. Isso o separou do meio ambiente de todos os outros. Era como a sala em seu estado anterior. O velho Neil semicerrou os olhos enquanto seus lábios murmuravam um encantamento suave e indiscernível. Sem estar preparado, Klein ouviu vagamente as palavras: "Deusa, me dê forças. Estamos ansiosos pela proteção da noite." Zumbir. Um vento repentino atravessou as janelas e soprou a pólvora. O coração de Klein estremeceu de repente quando ele sentiu arrepios por todo o corpo. Ele achou difícil de descrever. Um cheiro aterrorizante que o deixou com medo de olhar diretamente se espalhou rapidamente. Ele estava confuso enquanto ficava tenso, incapaz de relaxar. Parecia que ele havia mergulhado em um estado semelhante ao que alguém teria depois de trabalhar em um problema matemático altamente avançado. De repente, os olhos do velho Neil se abriram, seus olhos negros como breu. Ele tirou uma caneta tinteiro do bolso e começou a desenhar em um pedaço de papel sobre a mesa. Ele era tão rápido que todo o seu corpo tremia. Klein focou seu olhar e viu um rosto com olhos fundos e um nariz alto aparecer rapidamente. Quando o cabelo curto natural encaracolado foi feito, o velho Neil escreveu uma única linha abaixo do retrato: "Cabelo preto, olhos azuis profundos." À esquerda de sua boca está um implante dentário totalmente de cerâmica. Pada. A caneta tinteiro na mão do velho Neil caiu no papel enquanto seu corpo convulsionava algumas vezes. "Esta é a imagem de Raib-Eber de acordo com o que resta na sala." O velho Neil sussurrou enquanto a cor de seus olhos se recuperava rapidamente. Então, ele voltou ao seu local original e o circulou lentamente. O campo de força invisível que isolava as coisas imediatamente se dissipou na forma de uma brisa. "Louvado seja a senhora." O velho Neil bateu no peito em 4 pontos, formando a forma da lua carmesim. Os nervos tensos de Klein relaxaram à medida que ele fazia observações mais precisas. Ele descobriu que não havia nada de especial nas características faciais de Raib-Eber. Ele tinha um porte relativamente suave. A única coisa era que seu filtro cedeu claramente. "Vou tentar usar o Dowsing Rosei King." Ele pegou um retrato e encontrou roupas masculinas no quarto e as estendeu no chão. Dunn, Leonard e o velho Neil não o impediram enquanto observavam colocar a bengala preta sobre as roupas e o retrato. Frey estava calado como sempre. Os olhos de Klein mudaram de castanho para preto quando ele terminou sua recitação, apenas para liberar seu aperto. A bengala preta ficou em silêncio como se estivesse enterrada no chão. "A localização de Raib-Eber." Klein silenciosamente repetiu para si mesmo novamente. Com o zumbido do vento, a bengala caiu, mas continuou mudando de direção enquanto caía. Finalmente, começou a girar em pequenos círculos. Sem qualquer ajuda externa, a bengala preta ficou estável novamente. Klein repetiu algumas vezes com o mesmo resultado. Tudo o que ele pôde fazer foi balançar a cabeça para Dunn e O'Neill. Um estranho poder estava interferindo em sua adivinhação. Dunn tirou sua luva preta e disse a Leonard Klein: "Pegue o retrato de Raib-Eber e pergunte aos residentes para uma confirmação final. Em seguida, emitiremos um mandado de prisão contra ele pelo assassinato de sua mãe." "Tudo bem." Klein segurou sua bengala e se abaixou para pegar o retrato. Depois que os vizinhos confirmaram que o retrato era de fato Raib-Eber, Dunn instruiu Leonard e o policial a terminar os procedimentos na delegacia. Ele e Frey foram a alguns bares na cidade de Tingen para buscar ajuda por outros meios. Klein e o velho Neil voltaram para Blackthorn Security Company em uma carruagem pública. Não eram nem 8 horas quando eles chegaram. Rosanne nem tinha marcado o ponto. Depois de fechar a porta, Klein inclinou a cabeça para o velho Neil e, na esperança de aprender e responder às suas perguntas, perguntou-lhe:
porque eu enviaria o caderno da família Antigonus para a casa de Rabi Eber. Isso foi completamente em uma direção diferente da Iron Cross State, onde ele ficou. O velho Neil caminhou até o sofá e riu. Isso não é óbvio. Quem sabe que poderes dentro do caderno você invocou? Talvez você tenha feito algum ritual descrito por curiosidade e acabou provocando uma existência estranha que não deveria ter. O motivo dessa existência era enviar o caderno para Rabi Eber e cortar todas as pistas, para evitar que alguém o descobrisse. Portanto, além de vocês que foram selecionados, o Eishi e Naya cometeram suicídio. Sobre você. Para ser franco, ainda não tenho ideia de como você sobreviveu. Eu também gostaria de saber. Clem sentou-se e respondeu deliberadamente com um sorriso irônico. Também pensei nas suposições que você tem sobre o processo. No entanto, há uma coisa que não entendo. Por que eu tive que entregar o caderno para Rabi Eber? O velho Neil deu de ombros e disse, talvez seu caminho de vida número 1 corresponda aos requisitos. Ou talvez ele seja um dos últimos descendentes remanescentes da família Antigonus. Resumindo, existem muitas possibilidades. E por que o notebook foi vendido para a cidade de Tingen teria razões semelhantes. Acho que não é porque ele é descendente. Clay de repente se sentiu iluminado antes de suspirar. Infelizmente, não descobri imediatamente que Rabi Eber e aquele caderno desapareceram. O velho Neil riu. Isso é algo com que Dunne precisa se preocupar. Quanto a você, é algo bom. Por que você diz isso? Clem franziu a testa em perplexidade. Capítulo 47. A falta de dinheiro do velho Neil. O velho Neil esfregou as têmporas e disse, acho que temos uma ideia geral de por que vocês três se envolveram em um suicídio em massa. Esse caderno também está supostamente nas mãos de Rabi Eber. Além disso, o assunto já foi exposto. Independentemente de você estar vivo ou morto, isso dificilmente influenciará os desenvolvimentos subsequentes. Eu acredito que a existência subreptícia ou o poder misterioso que causou tudo isso não lhe dará nenhuma atenção especial. É como se você não prestasse atenção nas formigas no chão. E, contanto que você não tente fazer com que ele se lembre de você. E nosso mandado de prisão para Rabi Eber chegará rapidamente à ordem secreta. Eles também poderão adivinhar que está relacionado ao caderno da família Antígono. Acredite em mim, para uma organização secreta que existe há mais de 1000 anos. Ela possui muitos canais de informação. Portanto, seu foco será desviado para o paradeiro de Rabi Eber, na tentativa de encontrar o caderno diante de nós. Eles não irão, nem é possível para eles assediar, perseguir ou lidar com você. Rapaz, parabéns por sair das sombras do passado. O que se segue será uma nova jornada cheia de luz solar. Klein acenou com a cabeça quando ouviu isso e disse de uma maneira feliz e aliviada, espero que sim. Tendo transmigrado aqui, ele foi envolvido em incerteza. Agora, parecia que finalmente havia se dissipado. No entanto, Klein ainda estava incerto porque o caderno parecia estar ligado a ele de uma certa maneira. Chegou ao ponto dele esbarrar em pistas remanescentes coincidentemente de uma missão normal de resgatar um refém. Ele temia que chegasse o dia em que um entregador lhe enviaria um pacote, apenas para perceber que era aquele caderno da família Antígono depois de abri-lo. Vamos torcer para que tudo corra como o velho Neil descreveu. Ele orou silenciosamente. Quando o velho Neil ouviu sua resposta, ele imediatamente zombou. Você não parece ser um crente devoto da deusa. Neste momento, você não deveria estar desenhando o sinal da lua carmesim em seu peito e dizer, que a deusa nos abençoe. Senhor Neil, você também não parece um verdadeiro devoto. Não diria o que se segue será uma nova jornada cheia de luz do sol. Tendo estudado misticismo com o velho Neil, Klein havia estabelecido uma amizade decente com ele, então ele não fez cerimônia para retribuir um comentário sarcástico. Observação. Ambos se olharam e riram com grande harmonia. Ao mesmo tempo, eles bateram no peito 4 vezes. Louvado seja a senhora. Naquele momento, eles ouviram o rangido de máquinas quando a porta principal da Blackthorn Security Company se abriu. A elegante senhora, Oriana, com seus elegantes cabelos cacheados, entrou no salão de recepção com um vestido verde claro. Bom dia, senhor Neil. Bom dia, Klein. Ela segurava uma pequena bolsa de couro enquanto a cumprimentava com um sorriso. É outro dia fabuloso hoje. Um bom dia. Bom dia, Oriana. Você ainda é tão bonita quanto 10 anos atrás, respondeu o velho Neil com uma risada. Os olhos de Oriana se transformaram em fendas enquanto ela virava o rosto para cima. Senhor Neil, a maneira como você elogia ainda é tão irritante quanto 10 anos atrás. Ela enunciou as palavras 10 anos. É assim mesmo. O velho Neil olhou para Klein, confuso. Ele tinha um olhar perplexo. Nunca mencione nada que lembre as senhoras de sua idade. Como um guerreiro do teclado que sabia um pouco de tudo,
Klein instantaneamente entendeu o que havia irritado a senhora Oriana. Ele sorriu levemente e disse: Bom dia, senhora Oriana. Você está linda como sempre. Obrigado, nosso excelente graduado da Coe University. Oriana sorriu com um aceno de cabeça antes de dizer: aquele velho mordomo já pagou a comissão da missão. De acordo com as regras do capitão, metade será usada como fundos adicionais, enquanto a outra metade será dividida entre você e Leonard. Mas como você não é um membro formal, só pode levar 10% da metade. Venha mais tarde para assinar. Quanto ele pagou? Klein perguntou alegremente enquanto também sentiu o beliscão. 200 libras. Isso foi o que ele disse naquela época, senhor. A estimada tempestade. Nunca imaginei ou acreditei que isso fosse resolvido assim. Isso é ainda mais difícil do que ter um sonho. Por que sua empresa de segurança é tão desconhecida? É um insulto a toda a indústria. A senhora Oriana imitou o sotaque sulista do velho mordomo. Klein pensou seriamente por alguns segundos antes de dizer com humor: isso é injusto demais para aqueles sequestradores. Dois Beyonders resolveram o problema rapidamente usando métodos que poderiam ser descritos como fáceis e agradáveis. Isso é como um adulto intimidando algumas crianças enquanto está em traje de combate completo. Eles tiveram muito azar. Eles devem ter perdido a proteção do divino, disse Oriana com uma risada suave. Eu disse ao mordomo que tivemos sorte. Um de nossos informantes viu os sequestradores trazerem a criança para o esconderijo. Portanto, não tenham muitas esperanças para nós. Na verdade, somos apenas uma empresa de segurança muito comum. Normalmente falando, quanto mais você enfatiza que algo é comum, mais extraordinário é. Klein satirizou com um sorriso. Ele observou a senhora Oriana atravessar a divisória e entrar na sala de contabilidade. O velho Neil franziu os lábios e disse com inveja: você realmente é um rapaz de sorte. Você não se juntou a nós por muito tempo e encontrou um emprego no valor de 200 libras. Isso é muito raro. Klein perguntou perplexo. Antes disso, ele estava estudando história ou misticismo, ou vagando sem rumo, esperando encontrar pistas com sua percepção espiritual. De acordo com as contas de Oriana, podemos não encontrar um único trabalho por semana inteira. E a maioria dos empregos vale menos de 20 libras. O velho Neil esfregou a pedra da lua em seu pulso e suspirou. Depois disso, ele olhou para Klein com expectativa. Se você encontrar algum trabalho semelhante no futuro, lembre-se de me informar. Ao ouvir as palavras do velho Neil, Klein de repente sentiu uma sensação estranha surgir nele. Portanto, ele perguntou diretamente: senhor Neil, você parece estar sem dinheiro. Quanto você ganha por semana? Se você não se sentir confortável em me dizer, apenas ignore minha pergunta. O velho Neil recostou-se no sofá e riu. Isso não é algo que precise ser escondido. Estou aqui há tantos anos. Atualmente, obterei salários da igreja e do departamento de polícia todas as semanas. Um total de 12 libras. Um salário semanal de 12 libras. Klein deixou escapar em surpresa. Um salário semanal de 12 libras com 52 semanas por ano. Isso significava mais de 600 libras por ano. Quando ele leu Tinger Morning Post neste papel, eles mencionaram que advogados de alto nível ganhavam apenas 800 a 1000 libras por ano. E esses eram os melhores advogados. Quanto aos gerentes da empresa comercial de Benson, eles ganhavam apenas 6 libras por semana. Isso já era um trabalho bastante decente. Sim, esse salário é bastante generoso e não precisamos pagar nenhum imposto, acrescentou o velho Neil com um sorriso. Klein ouviu de Benson que era preciso pagar impostos do tipo e quando seus salários semanais excediam 1 libra. Em outras palavras, o governo e os funcionários corporativos tinham que pagar 3% de impostos se ganhassem de 1 a 2 libras, 5% de 2 a 5 libras, 10% de 5 a 10 libras e 15% de 10 a 20 libras, limitando em 20% para aqueles acima de 20 libras. Além disso, ele também leu sobre 4 outros tipos de impostos nos jornais. O tipo A estava relacionado a terrenos, moradias e outros rendimentos de itens materiais. Incluía propriedade e aluguel. O tipo B era um imposto pago pelos agricultores. O tipo C era um imposto sobre os lucros de títulos, fundos e ações. O tipo D era renda comercial, financeira ou profissional. É algo admirável. Klein repetiu o velho Neil. No entanto, o velho Neil balançou a cabeça. Tal salário é insuficiente para Beyonders como nós, que frequentemente estudam os mistérios ocultos, praticam e tentam rituais. Os materiais não podem ser obtidos via aplicativo? Perguntou Klein perplexo. O velho Neil zombou. Há uma limitação nisso. Às vezes, temos que dar uma razão legítima suficiente. Se você quiser aprender mais e experimentar no campo do misticismo,
Você só pode gastar seu próprio centavo para comprar materiais. Pode ser comprado internamente ou em mercados clandestinos. Klein estremeceu de surpresa ao perguntar imediatamente. Existem materiais da Beyonder que são vendidos em mercados clandestinos. Eu pensei que as igrejas não permitiriam sua existência. Faltavam-lhe meios para obter materiais. Com ele tendo uma organização misteriosa em seus estágios iniciais, ele nem sempre poderia resolvê-los por meio dos Nigtalks, certo? Não há como controlar tais assuntos. Sim, do ponto de vista do misticismo, todos os seres são sencientes com seus espíritos e provêm da mesma fonte. Os materiais que usamos não se limitam a essas criaturas extraordinárias. Também vêm de animais, plantas e minerais comuns. Por exemplo, cicuta venenosa, folhas de hortelã dourada e baunilha noturna no frasco da poção vidente. São itens que podemos encontrar com frequência em nossas vidas diárias. Eles podem não ter nenhuma característica extraordinária, mas têm características especiais. Através da mistura e mistura, eles obterão certos efeitos. Portanto, este não é um comércio que a igreja possa proibir, explicou O'Neill em detalhes. Sem esperar que Klein dissesse uma palavra, ele continuou: além disso, não é apenas o núcleo de seres extraordinários que são úteis. Por exemplo, a lula de Lavos. Além de seu sangue, seus globos oculares, pele e tentáculos são materiais muito bons. A menos que a igreja o capture inteiramente com sua própria mão de obra, encurralar e controlar completamente quaisquer saídas seria um tremendo fardo financeiro. Quanto menor o grau do material extraordinário, mas eles só podem fazer o possível para impedir que os materiais mais especiais fluam. O velho Neil riu de repente. Há outra razão importante. É melhor saber de um mercado clandestino do que não saber. Sob a premissa de que as organizações secretas não foram totalmente eliminadas, esta é uma estratégia muito boa. Além disso, pode nos ajudar a obter materiais que nos faltam. Claro, com a existência de tais mercados, itens de contrabando aparecerão. Contanto que não seja algo ridículo ou excessivamente perigoso, vamos fechar os olhos para isso. No máximo, nós os usaríamos para enriquecer nossos cofres. É porque as poucas grandes igrejas colocam umas às outras, para que ninguém possa tomar medidas excessivas. Klein adivinhou. O velho Neil reconheceu concisamente, mas não deu mais detalhes. Sou um vidente. No futuro, definitivamente precisarei praticar e precisarei de mais materiais. Senhor Neil, você pode me levar ao mercado subterrâneo para dar uma olhada? Klein solicitou com um motivo válido. O velho Neil parecia estar em uma posição difícil. Na verdade, os caras que estão ativos nesses lugares não são, em sua maioria, Beyonders. Alguns deles podem ser aristocratas que gostam de mistério ou pessoas ricas que têm inclinações para o misticismo. Tudo bem. Tenho uma conta de 30 libras que precisa ser paga em breve. Não seria conveniente para mim ir para lá por enquanto. Tudo bem. Klein nunca esperou que o motivo fosse uma dívida de dinheiro do velho Neil. Momentos depois, ele disse com deliberação: Senhor Neil, precisa que eu lhe empreste dinheiro? Acabei de ganhar uma comissão de 10 libras. Não há necessidade. Eu poderei resolver isso. O velho Neil deu um tapinha no sofá e se levantou lentamente. Suspiro. A idade é realmente um inimigo contra o qual as criaturas biológicas não podem lutar. Estou exausto da vigília de ontem à noite. Sim, revise o que eu te ensinei esta manhã. Leia mais documentos. Amanhã, ensinarei a você os fundamentos da magia ritualística. Tudo bem. Klein levantou-se e despediu-se dele tirando o chapéu. Quando o capitão Dunn não voltou ao meio-dia, Klein fingiu que ainda estava procurando o caderno enquanto percorria as ruas novamente. Tendo ganho 10 libras, ele não precisava mais esperar pelo próximo desembolso dos fundos. Ele poderia ir diretamente para o clube de adivinhação. A cogitação e a visão do espírito têm ocasionalmente produzido murmúrios e ilusões. Isso o deixou ansioso para começar a atuar. Capítulo 48. Anas Vincent. No clube de adivinhação situado no segundo andar da 13 O Street, Northborough Golfingen City. Klein viu mais uma vez a bela dama que atendia os visitantes. Ela ainda estava com seu longo cabelo castanho amarelado enrolado, fazendo-a parecer madura e elegante. Era difícil dizer a idade dela. Olá, o senhor Glacis não está aqui hoje. Você gostaria de mudar os adivinhos hoje? Disse a bela dama com um sorriso. Ao ouvir isso, Klein, que acabara de tirar o chapéu de seda e colocá-lo de volta,
ficou imediatamente surpreso. Você ainda lembra de mim? Isso já foi há 5 dias. A mulher franziu os lábios em um sorriso. Você é o primeiro cliente que procurou os serviços do Sr. Glacis. Você também é o único até hoje. É difícil para mim não ter uma impressão profunda de você. Essa era a imagem dele sendo mesquinho e louco. Clem satirizou a si mesmo enquanto deliberava sobre uma questão. Quando foi a última vez que o Sr. Glacis veio ao clube? A senhora lançou um olhar para ele e respondeu aparentemente em lembrança. Para ser honesto, não conseguimos entender quando nossos membros vão e vêm. Eles têm seu livre-arbítrio e assuntos pessoais para cuidar. Bem, acredito que o Sr. Glacis não tenha vindo ao clube desde que previu sua sorte naquele dia. Desejo-lhe toda a sorte. Que a Deus o abençoe. Klein rezou e não perguntou mais nada. Em vez disso, ele perguntou com um sorriso. Não estou aqui para serviços de adivinhação desta vez. Eu pretendo me juntar ao clube. Realmente, esse é o nosso prazer. A senhora expressou um olhar oportuno de surpresa e deleite. No primeiro ano como membro, a taxa de adesão é de 5 libras. Depois disso, será 1 libra por ano. Eu acredito que não há necessidade de eu descrever os detalhes novamente. Klein pegou uma nota de 5 libras que recebeu recentemente enquanto observava o retrato de Henrique Augusto I partindo dele. Depois de verificar seriamente a marca d'água anti-falsificação, a mulher guardou a nota com seriedade e entregou um formulário a Klein. Por favor, sinta em suas informações detalhadas. Deixe-me preparar o recibo para você. Há um recibo. Você deveria cobrar da Blackthorne Security Company. Clem se divertiu com seus próprios pensamentos enquanto pegava uma caneta tinteiro na mesa. Com a tinta azul escura, ele preencheu seu nome, idade, endereço e informações da empresa. No entanto, ele havia deliberadamente deixado em branco sua data de nascimento. Para um vidente, isso fornecia mistérios profundos sobre seu corpo através de seu número do caminho da vida. Após receber o recibo e finalizar sua inscrição como sócia, a senhora estendeu a mão direita. Parabéns por ingressar no clube de adivinhação da cidade de Tingen. Sou Angelica Barreart, sua servidora trabalhadora. Estas são suas abotoaduras de membro. Há inscrições especiais nelas que o identificarão como membro. Olá, Madame Angélica. Klein apertou sua mão e pegou as abotoaduras de ouro escuro. Ele percebeu que a inscrição especial foi escrita com a palavra Raiz para adivinho em Hermes. Angélica recolheu a mão esquerda e pensou por alguns segundos. Posso perguntar com quais artes de adivinhação você está mais familiarizado? Ou você prefere aprender alguns métodos de adivinhação do clube? Consideraremos convidar adivinhos famosos do domínio correspondente para dar aulas. Também apresentaremos membros com experiência semelhante para que você possa se divertir interagindo com eles. Conheça um pouco de cada arte de adivinhação. Não há necessidade de me dar nenhuma consideração especial. Klein respondeu com alguns enfeites. Além disso, ele perguntou: posso começar a contar a sorte dos outros? Eu não sou um novato total. Ele estava aqui para agir como um vidente e não para aprender os métodos de adivinhação que as pessoas comuns poderiam aprender. Angélica manteve um sorriso educado ao dizer: você pode prever a sorte das pessoas a qualquer momento no clube. No entanto, antes de confirmarmos suas habilidades, não o promoveremos quando nossos clientes solicitarem. Quanto você planeja cobrar por sua leitura da sorte? 2 centavos. Klein decidiu ganhar vantagem com o preço enquanto ainda era desconhecido. Seguiremos o padrão de receber 1/8, portanto, receberemos 1/4 de pence pelas taxas. Angelica repetiu as várias regras antes de escrever as informações de Klein no álbum da cartomante que os clientes poderiam escolher. Depois que tudo isso foi feito, ela apontou para a sala de reuniões no final do corredor com um sorriso. Senhor, Anas Vincent está atualmente explicando a adivinhação do astrolábio. Você pode encontrar um local tranquilo para ouvir. Você também pode fazer suas perguntas se houver alguma dúvida. Tudo bem. Klein caminhou em direção à sala de reuniões com seu interesse despertado. Ele queria saber as diferenças entre o que Anas Vincent e o velho Neil diziam. Naquele momento, Angelica correu atrás e sussurrou: Senhor Moretti, quer café ou chá? Fornecemos chá preto Cibe, café Souville e café Desi. Klein, que lia regularmente os jornais, sabia que esses cafés de chá preto eram considerados de qualidade inferior, mas também sabia que eram definitivamente de melhor qualidade do que os que tinha em casa. Depois de pensar um pouco, ele disse: 1 xícara de café Souville, 3 colheres de chá de açúcar sem leite, por favor. Souville de Loenkington era famosa por sua cerveja e vinho tinto. Muitas figuras importantes gostavam deles. No entanto, seu café era relativamente desconhecido. Tudo bem,
Vou enviar para você daqui a pouco. Angélica apontou para a sala de reuniões. Klein caminhou lentamente até a porta entreaberta e ouviu uma voz com um forte sotaque ao explicando. A adivinhação astrolábica é relativamente mais complexa entre as artes de adivinhação. Mas isso é apenas para pessoas comuns. Clem silenciosamente marcou uma frase para o orador. Ele viu cerca de 5 mesas dispostas em círculo dentro da sala de reunião. Envolvia um homem de meia idade em um manto clássico preto. Anas Vincent. O cavalheiro tinha olheiras evidentes. Seu cabelo castanho era grosso e duro. Cada fio ficou firme como os espinhos de um porco-espinho. Além disso, não havia nada de único nele. Ao ver Klein entrar, Anas Vincent acenou gentilmente com a cabeça, sem interromper sua aula. Ele apenas abrandou seu discurso. Klein tinha uma das mãos no bolso enquanto a outra segurava a bengala. Ele encontrou um assento nas laterais e se sentou, recostando-se confortavelmente no processo. Ele examinou o círculo de 6 membros. Eram 4 homens e 2 mulheres. Alguns deles tomavam notas atentamente, sussurravam ou devolviam a Klein um sorriso triste. Depois de colocar a bengala no chão, Klein ajustou a cartola cortada ao meio e bateu 2 vezes na glabela no processo. Ele lançou seu olhar para Anas e viu as diferentes cores, brilho e espessura de sua aura. Vermelho escuro. Ele está um pouco preocupado. Na verdade, todas as outras partes de seu corpo são saudáveis, exceto essa parte. Eu me pergunto o que há de errado. Klein ouviu a aula enquanto murmurava para si mesmo. Naquele momento, ele apertou a mão direita e cobriu a boca para evitar que sua risada soasse. De repente, ele sentiu como se fosse um charlatão. Ele estava bastante satisfeito com sua habilidade Spirit Vision. Embora ele só pudesse fazer um julgamento geral e não os detalhes, foi o suficiente para obter muitas informações úteis. Depois de examinar os arredores, ele bateu na glabela 2 vezes novamente, como se estivesse refletindo sobre o que Anas acabara de dizer. A adivinhação do astrolábio era um dos métodos de adivinhação da astromancia. No entanto, as pessoas comuns também podem tentar interpretar as coisas. Por exemplo, o horóscopo da nascimento mais básico era determinar o destino do indagador, determinando as posições do Sol, Lua, estrelas azuis e vermelhas em seu nascimento, os pontos correspondentes no céu, combinando os símbolos representativos com o astrolábio e os correspondentes situações das diferentes constelações. Isso exigia que o vidente fosse capaz de calcular os estados dos planetas e constelações, o que era bastante complicado. Claro, havia publicações que ajudavam as pessoas a consultar os valores. Alguns até simplificaram fazendo uma leitura vaga apenas com as constelações. Klein ouviu em silêncio, sem interferir ou fazer qualquer pergunta. De vez em quando acariciava o topázio pendurado na manga ou tomava um gole do café Soulville que Angélica trouxera. Depois de algum tempo, Anas esfregou sua glabela e disse: talvez você precise tentar criar seu próprio astrolábio. Pergunte-me se tiver alguma dúvida. Estarei em Moonstone. Depois que ele saiu, um jovem de camisa branca e colete preto levantou-se com um sorriso e caminhou até o lado de Klein. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Edward Steve. O prazer é meu. Eu sou Klein Moretti. Klein se levantou e devolveu o arco. Astrolábios são muito complicados. Toda vez que ouço sobre isso, não consigo deixar de cochilar, disse Edward de forma autodepreciativa. Klein sorriu e disse: é porque o Sr. Vincent não pode deixar de passar o conhecimento que ele apreende para nós. É como nos dar um banquete em Tis. É simplesmente indigerível. Eu seria capaz de terminar o banquete em Tis. Eles costumam usar um prato enorme para servir pedacinhos de comida. Edward riu e sentou-se. Ele perguntou por curiosidade: você é novo? Não te vi nos 2 anos que estive aqui. Acabei de entrar no clube hoje, respondeu Klein francamente. No que você é bom? Eu sou melhor em adivinhação de tarô e poker. Edward perguntou casualmente. Eu sei um pouco de tudo, mas só um pouco. Klein deu uma descrição que costumava dar a si mesmo. Ele não estava sendo modesto, pois havia muito conhecimento misterioso que ele não havia compreendido no domínio da adivinhação. Assim que os outros membros estavam pensando em falar sobre a adivinhação do horóscopo, Angélica entrou na sala de reuniões. Senhor Steve, alguém quer que você leia a sorte deles. Tudo bem. Edward se levantou com um sorriso. Posso dizer que você é um excelente adivinho, disse Klein enquanto olhava para ele. Não, é porque meu preço é o mais adequado, disse Edward com uma risada suave. Quando as pessoas comuns vierem ver sua sorte, elas absolutamente não escolherão as mais caras. E a menos que eles tivessem suas cabeças chutadas, eles definitivamente não estariam escolhendo os poucos mais baratos. É mais fácil ganhar oportunidades se você estiver no meio. Eu sou um daqueles que tiveram suas cabeças chutadas por traseiros. Quando ele viu Edward sair,
Klein de repente balançou a cabeça com um sorriso irônico. Parece que o preço que estabeleci é problemático. Ele se levantou, pegou sua bengala e saiu da sala de reunião. Ele encontrou Angélica novamente. Desejo mudar os preços da minha adivinhação. Defina para 8 pence. Angélica olhou para ele com atenção e disse: vamos atender ao seu pedido, mas também diremos aos clientes que você ingressou no clube recentemente. Sem problemas. Klein não se importou ao assentir. Às vezes, o mistério também era um elemento importante para um vidente atrair clientes. Depois de alterar seus dados, Klein voltou à sala de reuniões. Naquele momento, ele viu Anas Vincent sair de Moonstone. Ele segurava um espelho revestido de prata. Este conhecido adivinho disse aos 5 membros na sala de reunião: recentemente aprendi uma nova arte de adivinhação. Adivinhação com espelho mágico. Alguém quer aprender? Adivinhação com espelho mágico. Isso não é seguro. Klein parou do lado de fora da sala de reuniões e franziu a testa. Capítulo 49. Arte da adivinhação. Como um vidente que acabara de passar pelos portões do misticismo, Klein não ousava afirmar que sabia muito. No entanto, ele tinha certeza de que sabia mais do que as pessoas comuns. Ele estava ciente de que os vários tipos de artes de adivinhação poderiam ser divididos em 3 categorias com base em padrões particulares. E esse padrão foi baseado na fonte da revelação. A primeira categoria de adivinhação incluía tarô, pôquer, pêndulos, bastões de radiestesia e sonhos. Ao usar a própria espiritualidade do indagador e sua comunicação com o mundo espiritual para obter uma revelação, ela pode ser interpretada como uma resposta. No entanto, pêndulos espirituais e bastões de radiestesia tinham requisitos muito altos de espiritualidade, corpo espiritual e projeção astral. Os não-além foram incapazes de obter revelações precisas ou claras. A adivinhação com cartas fornecia um simbolismo fixo, apresentando até mesmo a revelação fraca de uma pessoa comum. Os sonhos estavam em algum lugar entre as outras formas. A segunda categoria incluía a numerologia do espírito e a astromancia, bem como suas formas derivadas. O vidente usava os detalhes pessoais do indagador ou mudanças na natureza antes de usar cálculos, inferências e interpretações para responder às suas perguntas. Com este método, a iniciativa não era do indagador, mas do adivinho. A terceira categoria usava um terceiro externo, separado do indagador e do adivinho. Os tabuleiros Ouija com os quais Klein estava familiarizado em sua vida anterior pertenciam a essa categoria. Eles usaram rituais para pedir uma resposta direta do desconhecido ou do sobrenatural. Embora houvesse uma grande chance de uma pessoa comum não ter sucesso, houve casos em que eles conseguiram se comunicar com espíritos ou entidades maliciosas que os levaram à loucura. Esses métodos de adivinhação geralmente levavam a tragédias. A adivinhação do espelho mágico que Anas Vincent mencionou pertencia à terceira categoria. No misticismo, os espelhos estavam ligados ao desconhecido e ao mistério, como se fossem as portas do mundo espiritual. Assim, Klein parou do lado de fora da sala de reunião, pretendendo saber como a famosa cartomante explicaria a adivinhação. Klein queria saber se precisava informar o capitão ou não, atacando à noite. Claro, havia uma maneira segura de fazer a adivinhação do espelho mágico. Pode-se pedir respostas às 7 divindades ortodoxas. Mesmo que fosse muito difícil para uma pessoa comum receber qualquer revelação real, ela não correria nenhum perigo ou sofreria qualquer efeito posterior. As adivinhações do espelho mágico que eram estritamente controladas pelos Nigtalks e Punizers Mandated eram aquelas que pediam ajuda a deuses malignos ou existências misteriosas. Além disso, o vidente não poderia fabricar coisas aleatoriamente. Algumas frases ou qualidades tinham o potencial de atrair a atenção de entidades desconhecidas. No mundo onde existem os poderes dos Beyonders, tais adivinhações geralmente levam à tragédia. Klein até suspeitou que os Ueshinai originais haviam cometido tal adivinhação proibida seguindo as instruções do diário da família Antigonus. Naquele momento, Anas também explicou o princípio por trás da adivinhação do espelho mágico e descreveu o processo real. Primeiro, você escolhe um horário e uma data adequados de acordo com a divindade em que acredita. Você pode decidir isso usando o manual de astromancia. Por exemplo, todos nós sabemos que os domingos simbolizam a deusa da noite eterna, pois o domingo é a personificação do descanso. 2 a 3 da madrugada, 9 a 10 da manhã, 4 a 5 da tarde e 11 à meia-noite estão todos relacionados à lua. Assim, eles são controlados pela deusa da meia-noite. Assim, os adivinhos que rezam para a deusa da noite eterna podem usar a adivinhação do espelho mágico durante esses horários em um domingo. Uma boa base. Klein assentiu levemente enquanto usava a porta entreaberta da sala de reunião para se esconder. Deve-se dizer que,
Com as 7 igrejas principais se controlando, algum conhecimento de misticismo realmente vazou. Por exemplo, muitos dos significados por trás do simbolismo podem ser encontrados no manual de astromancia. No entanto, sem as poções ou poderes do Beyonder, as pessoas comuns não conseguiam obter os efeitos desejados. Segundo, devemos examinar o espelho cuidadosamente. Deve ser um espelho revestido de prata. Você coloca o espelho na posição que representa a lua. Anás demonstrou com o suporte na mão. Não, o que ele precisa agora é de radiestesia espiritual. Primeiro, escolha uma posição e recite mentalmente a frase: este lugar é adequado para adivinhação com espelho mágico 7 vezes. Depois veja em que direção o pêndulo gira. Sentido horário para verdadeiro, anti-horário para falso. Claro, se você está pedindo respostas de uma entidade sobrenatural maliciosa, a posição não importa. Em vez disso, dependeria se a entidade está interessada em responder às suas perguntas. Klein corrigiu silenciosamente. Nesse ponto, ele se sentiu como um professor ouvindo uma aula. Anás Vincent não conseguiu ouvir as reflexões mentais de Klein enquanto ele descrevia os preparativos em detalhes em um tom normal. Quando os membros terminaram de fazer anotações, ele continuou explicando: após o banho, confirme se você fechou todas as cortinas e trancou as portas. Depois disso, acenda uma vela e coloque-a em frente ao espelho antes de orar sinceramente a divindade em que você acredita. Tente manter suas perguntas simples, pois não há necessidade de enfeites fantasiosos. E jogue-o suavemente no chão. Certifique-se de ser gentil. Lembre-se de como ele se quebra, pois isso é uma revelação dos deuses. Vou lhe contar os principais simbolismos em um segundo. Ufa! Isso é adivinhação de espelho mágico ortodoxo. Clem soltou um suspiro de alívio ao entrar na sala de reuniões e sentar-se na cadeira anterior. Ele terminou o resto do café solvile de um só gole. A chamada adivinhação ortodoxa significava que era possível obter revelações, mas era impossível interpretá-las verdadeiramente. E para os Beyonders que atingiram esta etapa, eles poderiam olhar diretamente no espelho para obter informações claras se recebessem uma resposta. Como havia muitos simbolismos potenciais após a quebra, Anás ensinou por um longo tempo. Ele não terminou mesmo quando Edward Steve voltou para a sala depois de terminar sua leitura da sorte. Klein não perguntou o que Edward fazia para adivinhar o futuro ou que método ele usava, uma vez que era uma regra tácita entre os adivinhos. Enquanto atuava como um vidente, ele naturalmente tinha que obedecê-lo estritamente, a menos que a outra parte o mencionasse. Descobri que muitas vezes nossa interpretação é muito vaga, como se atendesse a diferentes solicitações, permitindo que pessoas diferentes encontrassem uma descrição de si mesmas a partir da interpretação. Edward bebeu um gole de chá preto Cibi e disse com um suspiro suave: por exemplo, aqueles que encontram adversidades e calamidades acabarão por ver a luz da esperança. Mas ninguém sabe quando a luz da esperança virá. Por exemplo, uma viagem pode não ser muito tranquila, mas você certamente chegará vivo. Os mortos não vão me retrucar. Como ele não ouviu desde o início, ele ignorou a aula de adivinhação do espelho mágico de Anás. Viés de sobrevivência, acrescentou Klein com um sorriso. O viés de sobrevivência geralmente significava que muitas estatísticas incluiriam apenas aqueles que estavam vivos e com sorte. Os dados ignorariam os mortos. Portanto, os resultados seriam claramente enviesados. Certo. O imperador Roselle era realmente um filósofo. Maravilhoso Edward. Ponto sem palavras. Klein ergueu o copo vazio e fingiu tomar um gole. Os membros estiveram totalmente imersos no estudo dos horóscopos e na adivinhação do espelho mágico durante toda a tarde. Ocasionalmente, eles também discutiam com Klein e Edward. E quando isso acontecia, Klein fazia o possível para cumprir seu dever como membro informal dos Nighthawks. Ele se esforçava para desviar o assunto de qualquer coisa relacionada a Beyonders ou ideias perigosas. No entanto, ele falhou na coisa que mais queria fazer. Alguns indagadores vieram, mas nenhum deles o escolheu para fazer a leitura da sorte. Talvez eu tenha que ser mais proativo em entretê-los. Devo usar algumas frases como: você está atormentado pela má sorte, você teve azar recentemente, ou nada do que você fizer acontecerá sem problemas. Não, isso não é nada como um vidente. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de balançar a cabeça em autodepreciação. Ele pegou sua bengala, levantou-se e saiu depois de se despedir de todos. Às 5:30, Edward Steve vestiu o casaco e se preparava para sair do clube de adivinhação quando de repente viu uma figura familiar. Boa tarde, Glacis. Faz tempo que não nos vemos.
Cumprimentou com um sorriso. Ele viu seu amigo com interesses semelhantes enquanto ele usava seu terno de formato usual com uma gravata borboleta preta. Na frente de seu peito pendia um monóculo. Imediatamente depois disso, ele notou que seu amigo não parecia bem. Até mesmo seu cabelo loiro-maço parecia seco. Boa tarde, Edward. Tosse. Glacis com o chapéu na mão de repente usou o punho para cobrir a boca enquanto tosse algumas vezes. Edward perguntou preocupado. Você parece estar doente. Uma doença muito grave. Até virou pneumonia. Se não fosse por minha esposa que conheceu um boticário impressionante e me deu um remédio mágico, você provavelmente teria que me visitar no cemitério. O tom de Glacis estava cheio de medo e alegria persistentes. Senhor, eu não posso acreditar. Você era tão saudável anteriormente. Olhe para você. Você parece tão frágil agora. Lembro que quando fiz a adivinhação em você, não havia sinais que indicassem que você pegaria uma doença grave. Edward acenou com a bengala e disse com um suspiro surpreso. Minha própria adivinhação teve o mesmo resultado que a sua. Talvez não sejamos adivinhos qualificados. Além disso, Glacis de repente se lembrou dos acontecimentos na segunda-feira, quando sua expressão ficou anormalmente séria. Naquele momento, a bela dama, Angélica, aproximou-se e curvou-se com um sorriso agradável. Depois de trocar cumprimentos, ela primeiro mostrou preocupação com a saúde de Glacis e deu algumas sugestões. Então, ela mencionou de passagem, Sr. Glacis, o Sr. Moretti, que solicitou seus serviços de adivinhação anteriormente, também se juntou ao nosso clube. Aquele que me fez ler sua sorte. Os olhos de Glacis se iluminaram imediatamente. Senhor, onde ele está? Ele acabou de sair. Angélica e Edward não conseguiram compreender a reação anormal de Glacis. Glacis deu 2 passos agitado e disse, da próxima vez que ele vier, por favor, pergunte a ele quando ele virá se eu não estiver por perto. Glacis, o que aconteceu? Aquele senhor Clem Moretti fez alguma coisa com você? Edward perguntou em perplexidade. Glacis ergueu o braço e olhou diretamente para os olhares inquisitivos de Edward e Angélica. Ele disse entusiasmado, ele é muito, muito mágico. Ele abaixou o braço e disse depois de usar muito 3 vezes, doutor,